Quantas vezes a verdade se esconde à vista, obscurecida pela própria convicção? No turbilhão da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1940, a Europa estava em chamas. A Blitzkrieg alemã havia varrido o continente, deixando a Grã-Bretanha isolada, uma ilha sitiada, mas não derrotada. A única forma de retaliação e de enfraquecer a máquina de guerra do Terceiro Reich residia na capacidade de sua força aérea. A doutrina do bombardeio estratégico, uma crença quase dogmática na época, postulava que a destruição sistemática da capacidade industrial e da moral civil inimiga levaria, inevitavelmente, ao colapso do adversário. Era uma aposta de alto risco, mas parecia a única opção viável para os aliados naquele momento crítico. Os céus noturnos da Alemanha tornaram-se o palco de uma guerra silenciosa, travada por esquadrões de bombardeiros pesados, como os Avro Lancaster britânicos e, mais tarde, os Boeing B-17 americanos. Essas aeronaves, verdadeiras fortalezas voadoras, eram equipadas com sistemas de navegação por rádio, ainda rudimentares para os padrões atuais, mas o ápice da tecnologia da época. A fotografia aérea de reconhecimento, realizada por aviões de alta altitude e velocidade, era a espinha dorsal da inteligência aliada, fornecendo as imagens que ditavam os alvos e as estratégias. No entanto, as limitações tecnológicas eram severas. A imprecisão da navegação noturna, a constante cobertura de nuvens sobre a Europa e a dificuldade inerente de discernir detalhes cruciais no solo, especialmente sobre o manto da escuridão ou da camuflagem, tornaram cada missão um desafio monumental. A indústria alemã, apesar do conflito em curso, mantinha uma produção robusta e diversificada, essencial para sustentar o esforço de guerra. Fábricas de aviões, como a Messerschmitt e a Focke-Wulf, linhas de montagem de tanques Panzer, vastos complexos de munições e refinarias de petróleo eram os pilares que alimentavam as campanhas militares do Reich. A destruição desses alvos era a prioridade máxima para os estrategistas aliados, que acreditavam que, ao cortar o suprimento vital, a máquina de guerra alemã seria paralisada. A identificação desses alvos dependia quase inteiramente de fotografias aéreas e de relatórios de inteligência, muitas vezes coletadas por redes de resistência ou agentes infiltrados, um processo lento, fragmentado e por vezes propenso a erros. A dependência da inteligência era absoluta. Cada mancha na fotografia, cada linha traçada em um mapa, representava um investimento colossal em recursos e vidas. A propaganda, em ambos os lados, desempenhava um papel crucial, inflando sucessos e minimizando perdas, criando uma narrativa de progresso e inevitabilidade. A crença na infalibilidade da própria inteligência e na eficácia esmagadora dos bombardeios era um pilar da moral aliada, uma necessidade psicológica para justificar os sacrifícios. Contudo, essa mesma crença criava uma barreira para o questionamento e a autocrítica, elementos vitais para a adaptação em um conflito tão dinâmico. O contexto econômico da guerra impunha restrições severas. Recursos como combustível de aviação, bombas, aeronaves e, acima de tudo, tripulações treinadas eram finitos e preciosos. Cada missão de bombardeio não era apenas um ato de guerra, mas um investimento massivo, calculado em termos de custo-benefício. A perda de um único bombardeiro e sua tripulação representava não apenas uma tragédia humana, mas também um revés estratégico e econômico. A logística para sustentar essas operações era complexa, exigindo uma cadeia de suprimentos ininterrupta que se estendia por todo o Atlântico, desde as fábricas americanas até as bases aéreas na Inglaterra. A Alemanha, por sua vez, não era um adversário passivo. Ciente da ameaça aérea aliada, o comando do Reich investia pesadamente em defesas antiaéreas, caças interceptadores e, crucialmente, em táticas de camuflagem e engano. A guerra não era travada apenas nos céus e no solo, mas também na mente dos estrategistas inimigos. A capacidade de enganar, de desviar a atenção e de desperdiçar os recursos do adversário era tão valiosa quanto a capacidade de destruir. Essa batalha de inteligência e contra-inteligência se tornaria um dos aspectos mais fascinantes e, por vezes, frustrantes do conflito, com consequências diretas para o desfecho de inúmeras operações.
A complexidade do cenário europeu, com suas cidades densamente povoadas e sua infraestrutura industrial interligada, oferecia tanto oportunidades quanto desafios para os bombardeiros. A precisão era uma quimera e a destruição indiscriminada, embora condenável, era uma realidade inevitável da guerra aérea da época. A cada noite, centenas de aeronaves decolavam, carregadas com toneladas de explosivos, com a esperança de atingir seus alvos designados e enfraquecer o inimigo. No entanto, a névoa da guerra, a escuridão e a astúcia do adversário conspiravam para tornar essa tarefa ainda mais difícil do que os planejadores poderiam imaginar. A tecnologia de reconhecimento, embora avançada para a época, ainda era limitada. As câmeras aéreas capturavam imagens em preto e branco, muitas vezes obscurecidas por nuvens, fumaça ou a própria altitude. A interpretação dessas imagens exigia um olho treinado e uma capacidade de dedução que beirava a arte. Cada sombra, cada textura, cada padrão no solo podia conter uma pista vital ou um engano sutil. A pressão para identificar alvos e fornecer informações precisas era imensa, e os analistas de inteligência trabalhavam sob um estresse constante, sabendo que suas decisões poderiam custar centenas de vidas e milhões em recursos. O planejamento das missões de bombardeio era um processo meticuloso, envolvendo meteorologistas, navegadores, especialistas em bombas e estrategistas. As rotas eram traçadas para evitar as defesas antiaéreas mais densas, os horários eram calculados para maximizar o elemento surpresa e as formações eram ensaiadas para garantir a máxima concentração de fogo. No entanto, uma vez no ar, as tripulações enfrentavam uma miríade de variáveis incontroláveis: falhas mecânicas, mau tempo súbito, a fúria dos caças inimigos e a precisão mortal da artilharia antiaérea. A cada missão, a linha entre o sucesso e o fracasso, entre a vida e a morte, era tênue. A crença na eficácia do bombardeio estratégico era tão arraigada que qualquer evidência que a contradizesse era frequentemente minimizada ou reinterpretada. A ideia de que o inimigo poderia estar ativamente enganando os aliados em uma escala massiva era difícil de conceber, pois implicaria uma falha fundamental na própria estrutura de inteligência. A confiança nos próprios métodos era uma força, mas também uma vulnerabilidade, criando um ponto cego que os alemães explorariam com maestria. A guerra, afinal, não era apenas um teste de força bruta, mas também um jogo de xadrez em escala continental, onde a astúcia e a percepção podiam ser tão decisivas quanto o poder de fogo. A máquina de guerra alemã, embora sob pressão crescente, demonstrava uma resiliência notável. A capacidade de se adaptar, de inovar e de contra-atacar as estratégias aliadas era uma constante. A construção de fábricas de isca, embora uma tática defensiva, era uma manifestação dessa adaptabilidade, um reconhecimento da ameaça aérea e uma tentativa engenhosa de mitigar seus efeitos. Essa tática, que inicialmente passaria despercebida, se tornaria um dos maiores desafios para a inteligência aliada, revelando uma lacuna crítica na sua compreensão do campo de batalha aéreo. A cada relatório de missão, a cada fotografia de reconhecimento, a cada pedaço de informação coletado, os aliados tentavam montar o quebra-cabeça da capacidade industrial alemã. No entanto, eles estavam, sem saber, jogando um jogo com peças falsas, um jogo onde o tabuleiro havia sido manipulado. A verdade sobre as fábricas de isca emergiria lentamente, não como uma revelação súbita, mas como uma série de anomalias e contradições que, eventualmente, forçariam uma reavaliação radical de suas estratégias e de sua própria percepção da realidade da guerra. Apesar do volume crescente de missões de bombardeio sobre a Alemanha, uma dissonância perturbadora começou a emergir nos relatórios de inteligência aliados. Os esquadrões retornavam com relatos de alvos atingidos, explosões observadas e incêndios generalizados, indicando sucesso. No entanto, as fotografias de reconhecimento pós-ataque, destinadas a confirmar a destruição, frequentemente mostravam uma realidade diferente. O dano esperado às fábricas alemãs não se materializava de forma consistente. Em muitos casos, as instalações industriais que deveriam ter sido pulverizadas pareciam estranhamente intactas ou, no máximo, superficialmente danificadas. Essa discrepância gerava uma crescente confusão e frustração entre os planejadores e as tripulações.
Os pilotos, treinados para identificar e atingir alvos específicos, juravam ter cumprido suas missões. Eles descreviam a visão das bombas caindo sobre os complexos industriais, as chamas e a fumaça que se elevavam. Contudo, a análise subsequente das imagens revelava que, em vez de uma fábrica de aviões vital ou uma refinaria de petróleo estratégica, o que havia sido atingido era por vezes um campo vazio ou uma área com danos mínimos que não justificavam o esforço e o risco da missão. Relatórios de agentes da resistência que deveriam corroborar os sucessos eram muitas vezes conflitantes, descrevendo uma produção industrial alemã que parecia não ser afetada na proporção esperada pelos bombardeios maciços. O problema central era a astúcia da decepção alemã. Cientes da estratégia de bombardeio aliada e da dependência dos aliados da fotografia aérea, os engenheiros e estrategistas do Reich haviam concebido um plano engenhoso: a construção de fábricas de isca. Estas não eram meras pinturas no chão ou estruturas rudimentares. Eram complexos tridimensionais elaborados, projetados com fidelidade impressionante às características de uma fábrica real. Edifícios falsos, estradas de acesso simuladas, ferrovias de madeira, até mesmo veículos e equipamentos de artilharia antiaérea simulados eram construídos em locais estratégicos, muitas vezes a poucos quilômetros de alvos reais e valiosos. O custo dessa decepção para os aliados era tangível e devastador. Cada missão desviada para um alvo falso representava um desperdício incalculável de combustível de aviação, bombas e, o mais crítico, vidas de tripulantes. Cada bombardeiro abatido sobre uma fábrica de isca era uma perda sem sentido, um sacrifício em vão. As missões de bombardeio eram inerentemente perigosas, com altas taxas de perdas devido a caças inimigos, defesas antiaéreas e falhas mecânicas. Voar nessas condições para destruir uma ilusão era um golpe moral para as tripulações, que arriscavam suas vidas em cada surtida. A questão de por que esse problema foi ignorado ou negligenciado por tanto tempo é complexa. A escala massiva da guerra, a pressão incessante para demonstrar resultados e a profunda crença na precisão de sua própria inteligência contribuíram para um viés de confirmação. A ideia de que o inimigo poderia ser tão sofisticado em sua decepção era difícil de aceitar, pois implicaria uma falha fundamental na própria estrutura de inteligência aliada. Além disso, a burocracia e a compartimentação da informação dentro das agências de inteligência muitas vezes impediam que as peças do quebra-cabeça fossem montadas de forma eficaz. As tentativas convencionais de resolver o problema falharam repetidamente. Aumentar o número de missões ou a quantidade de bombas lançadas não resolvia a questão fundamental, se as bombas continuassem a atingir campos vazios ou estruturas falsas. A insistência em métodos de reconhecimento e interpretação que não conseguiam discernir a decepção apenas perpetuava o ciclo de desperdício. A cada nova leva de fotografias aéreas, os analistas buscavam padrões e confirmações que, sem saber, já haviam sido manipulados pelo inimigo. A guerra de inteligência era uma batalha de percepção e os aliados estavam perdendo terreno. O impacto psicológico nas tripulações era profundo. A frustração de voar missões perigosas e aparentemente ineficazes corroía a moral. A confusão entre os analistas de inteligência, que viam seus relatórios de sucesso contradizidos pela persistência da produção inimiga, gerava um clima de incerteza. A sensação de estar lutando contra um inimigo invisível, que parecia sempre um passo à frente, era desorientadora. Essa pressão institucional e burocrática que exigia resultados e minimizava as falhas, perpetuava o problema, criando um ambiente onde o questionamento radical era desencorajado. A construção dessas fábricas de isca era um testemunho da engenhosidade alemã e da sua compreensão da psicologia do inimigo. Eles sabiam que os aliados buscariam padrões, que confiariam em suas câmeras e que a pressão para atingir alvos seria imensa. Ao criar réplicas convincentes de suas instalações mais valiosas, eles conseguiam desviar recursos preciosos dos aliados, protegendo suas verdadeiras fábricas e prolongando sua capacidade de guerra. Essa tática de engano era uma forma de guerra assimétrica, onde a astúcia superava a força bruta. A cada nova fábrica que surgia no mapa de reconhecimento aliado, os alemães celebravam uma pequena vitória. Cada bomba que caía sobre uma estrutura de madeira e lona era uma bomba a menos sobre uma fábrica de tanques ou uma usina de combustível sintético.
O custo-benefício para a Alemanha era extraordinário. Com um investimento relativamente pequeno em materiais e mão de obra, eles conseguiam desviar um volume massivo de recursos aliados, prolongando sua capacidade de resistência e infligindo perdas indiretas ao inimigo. A ironia da situação era palpável. Enquanto os aliados investiam em tecnologia de ponta para bombardeio e reconhecimento, os alemães utilizavam métodos que remontavam à antiguidade, a arte da decepção e da ilusão. A guerra moderna, com seus aviões a jato e radares, ainda era suscetível a truques tão antigos quanto a própria guerra. Essa discrepância entre a sofisticação tecnológica e a vulnerabilidade à decepção simples era um dos paradoxos mais marcantes do conflito. Os relatórios de danos de batalha, que deveriam ser um indicador claro do sucesso, tornaram-se uma fonte de desinformação. As tripulações, sob o estresse do combate e a escuridão da noite, não podiam distinguir uma fábrica real de uma isca. Eles viam o que esperavam ver, e a fumaça e as chamas de uma estrutura de madeira em chamas eram tão convincentes quanto as de uma fábrica de aço. Essa falha na verificação em tempo real era uma das maiores vulnerabilidades exploradas pelos alemães. A burocracia da guerra, com suas cadeias de comando e seus protocolos rígidos, também contribuía para a persistência do problema. As informações passavam por múltiplas camadas de análise e aprovação, e a ideia de que todo um sistema de inteligência poderia estar sendo enganado era uma pílula amarga demais para ser engolida facilmente. A inércia institucional era uma força poderosa, e a mudança só viria com evidências irrefutáveis e a coragem de questionar as próprias premissas. A situação das fábricas de isca era um microcosmo de um problema maior na guerra: a dificuldade de obter informações precisas e confiáveis em um ambiente de conflito total. A cada dia, os aliados continuavam a enviar seus bombardeiros para o coração da Alemanha, com a esperança de que, desta vez, as bombas atingiriam alvos reais. Mas, sem uma compreensão completa da decepção em curso, eles estavam, em muitos casos, apenas alimentando a ilusão que o inimigo havia criado. No labirinto da inteligência aliada, onde mapas se sobrepunham a relatórios e fotografias aéreas eram examinadas sobre lupas, a figura que viria a desvendar a complexa teia de engano alemão não era um general condecorado ou um espião lendário. Era Eleanor Vance, uma jovem mulher de 20 e poucos anos, com um rosto oval e olhos castanhos esverdeados, cuja expressão geralmente denotava uma concentração quase obsessiva. Sua pele, lisa e pálida, contrastava com a poeira e a fumaça que permeavam os campos de aviação. Antes da guerra, ela havia sido cartógrafa e geógrafa, uma especialista em interpretar o terreno e suas nuances, uma habilidade que se mostraria inesperadamente crucial. Eleanor trabalhava como intérprete de fotos aéreas na Unidade de Reconhecimento Fotográfico Aliado, uma posição de baixo escalão em uma hierarquia dominada por oficiais militares experientes. Sua voz, embora perspicaz, era frequentemente ignorada ou minimizada em meio ao clamor de relatórios mais urgentes ou confiáveis de agentes no campo. O preconceito da época, que via as mulheres em funções de apoio como menos capazes de análises estratégicas complexas, somava-se à sua posição júnior, tornando sua ascensão e influência um desafio constante. A inteligência estabelecida preferia a dureza dos relatórios de campo à suavidade da interpretação fotográfica. Sua experiência prática em detalhamento de mapas e análise de terreno, adquirida em anos de estudo e trabalho civil, conferia-lhe um olhar único para as fotografias aéreas. Onde outros viam apenas padrões industriais, Eleanor enxergava a topografia subjacente, as conexões logísticas e as anomalias que escapavam à percepção menos treinada. Ela possuía uma capacidade inata de notar o que estava ausente, tanto quanto o que estava presente, uma habilidade que se revelaria a chave para desvendar a decepção alemã. Seus cabelos castanhos escuros, geralmente presos em um coque apertado, não distraíam sua atenção dos detalhes minúsculos nas imagens. O momento exato de sua observação crucial ocorreu em uma tarde cinzenta de outono de 1941, enquanto examinava uma série de fotografias de reconhecimento sobre uma área industrial na Renânia. As imagens mostravam um complexo fabril aparentemente ativo, com edifícios, pátios e o que pareciam ser trilhos de trem. No entanto, algo na perfeição da camuflagem, na limpeza excessiva das estradas e na ausência de certas características logísticas vitais para uma fábrica real, como depósitos de carvão ou grandes pátios de manobra de trens, despertou sua desconfiança. Era demasiado perfeito, quase artificial.
Os obstáculos que Eleanor enfrentou para ser ouvida eram formidáveis. Seus primeiros relatórios, que apontavam para inconsistências em alvos confirmados, foram recebidos com ceticismo e, por vezes, com irritação. Oficiais superiores que haviam investido pesadamente no sistema de inteligência existente e na validação desses alvos não estavam dispostos a aceitar que suas informações pudessem estar fundamentalmente erradas. A burocracia da guerra, com seus canais rígidos de comunicação, dificultava a disseminação de suas observações e a obtenção de uma audiência para suas preocupações. As reações iniciais de rejeição eram previsíveis. A senhorita Vance está vendo fantasmas, ou são apenas variações na camuflagem, nada significativo, eram comentários comuns. A ideia de que os alemães poderiam estar construindo fábricas inteiras apenas para enganar era considerada extravagante, um desperdício de recursos que o Reich não poderia se dar ao luxo. No entanto, Eleanor persistiu, impulsionada por uma convicção silenciosa, mas inabalável, de que algo estava fundamentalmente errado com os alvos que estavam sendo bombardeados. O detalhe técnico que revelou o erro era sutil, mas irrefutável para um olho treinado. Em uma das fotografias, ela notou que as sombras projetadas por um dos edifícios pareciam inconsistentes com a altura e a massa que uma estrutura de concreto e aço teria. As sombras eram muito leves, muito translúcidas, sugerindo uma construção de material muito menos denso. Além disso, a ausência de qualquer infraestrutura de serviços públicos, linhas de energia, tubulações de água, sistemas de esgoto, que seriam essenciais para uma fábrica em pleno funcionamento, era um indício gritante. Eleanor começou a compilar um dossiê de anomalias. Ela comparava fotografias de antes da guerra com as mais recentes, buscando padrões de crescimento industrial que não se encaixavam. Ela notou que algumas fábricas pareciam surgir da noite para o dia, em locais improváveis, sem a infraestrutura de apoio que levaria meses ou anos para ser construída. Suas mãos, calejadas pelo manuseio constante de mapas e fotografias, apontavam para cada discrepância com uma precisão quase cirúrgica. Apesar da resistência, a persistência de Eleanor começou a chamar a atenção de alguns colegas mais abertos. Um oficial de inteligência mais sênior, o Major Davis, um homem de meia-idade com um rosto quadrado e cansado, olhos azuis penetrantes e cabelos grisalhos curtos, começou a dar crédito às suas observações. Ele havia visto a frustração crescente entre as tripulações e a falta de resultados concretos, e estava disposto a considerar explicações não convencionais. Davis, com seu uniforme de lã bem cuidado, mas ligeiramente amarrotado, e suas botas de combate polidas, mais gastas, representavam uma ponte entre a burocracia e a inovação. Eleanor apresentou suas descobertas a Davis, usando uma série de fotografias comparativas e diagramas meticulosamente desenhados. Ela demonstrou como as fábricas eram, na verdade, estruturas de madeira e lona, projetadas para enganar as câmeras aéreas e os olhos dos pilotos. Ela apontou para as inconsistências nas sombras, a falta de detalhes de infraestrutura e a velocidade irreal com que essas instalações haviam aparecido. Sua expressão, embora cansada, era de determinação inabalável. A evidência era circunstancial, mas convincente. A ausência de crateras de bombas em locais onde os pilotos juravam ter atingido, combinada com a persistência da produção industrial alemã, começou a formar um quadro preocupante. A ideia de que os aliados estavam sendo ativamente enganados e em uma escala tão vasta era uma revelação chocante, mas que começava a fazer sentido diante das anomalias acumuladas. A expressão, embora cansada, era de determinação inabalável. A evidência era circunstancial, mas convincente. A ausência de crateras de bombas em locais onde os pilotos juravam ter atingido, combinada com a persistência da produção industrial alemã, começou a formar um quadro preocupante. A ideia de que os aliados estavam sendo ativamente enganados e em uma escala tão vasta era uma revelação chocante, mas que começava a fazer sentido diante das anomalias acumuladas. A descoberta de Eleanor não foi um momento de glória imediata, mas o início de uma batalha árdua para convencer o alto comando. Ela representava a voz da razão em meio a um coro de negação e autoconfiança. Sua capacidade de ver o que estava escondido à vista, de questionar as premissas estabelecidas e de persistir diante da adversidade a tornaria uma figura fundamental na virada da guerra de inteligência.
O detalhe de uma sombra mal projetada, de uma linha de trem que não levava a lugar nenhum, de uma textura que não correspondia à realidade, eram os fios soltos que Eleanor Vance começou a puxar, desvendando uma teia de decepção que havia custado aos aliados centenas de missões e incontáveis vidas. Sua contribuição, embora silenciosa e muitas vezes anônima, seria um divisor de águas na compreensão da guerra aérea e da importância da contra-inteligência. O ponto de inflexão ocorreu em uma reunião tensa no quartel-general da Força Aérea Real, em janeiro de 1942. Eleanor Vance, acompanhada pelo Major Davis, apresentou suas descobertas a um grupo de oficiais de inteligência e comandantes de esquadrão. A sala, com suas paredes forradas de mapas e gráficos, estava impregnada de um ceticismo inicial. A ideia de que centenas de missões de bombardeio poderiam ter sido desperdiçadas em alvos falsos era uma afronta à competência da inteligência aliada. No entanto, a meticulosidade dos dados de Eleanor e a persistência de Davis forçaram uma audiência. O evento específico que selou a descoberta foi a análise comparativa de uma série de fotografias aéreas de alta resolução de uma suposta fábrica de tanques perto de Kassel. Eleanor, com uma lanterna apontando para os detalhes nas imagens, demonstrou que, embora a fábrica parecesse idêntica a uma instalação real em fotos de média resolução, as imagens de alta resolução revelavam inconsistências gritantes. As chaminés não emitiam fumaça, as estradas não mostravam sinais de tráfego pesado, e os telhados dos edifícios, sob certas condições de luz, revelavam uma textura de lona ou madeira, não de concreto ou metal. A descoberta factual era inegável. Os alemães estavam construindo fábricas de isca elaboradas, projetadas para enganar a inteligência aliada. Essas instalações falsas, muitas vezes construídas com madeira, lona e materiais de sucata, eram réplicas convincentes de alvos industriais vitais. A escala da decepção era chocante. Não se tratava de alguns alvos isolados, mas de uma rede coordenada de iscas espalhadas por toda a Alemanha, desviando um volume significativo de recursos aliados. As reações imediatas foram variadas. Entre os oficiais mais jovens e os pilotos, houve uma mistura de raiva e admiração. Raiva pela percepção de que haviam arriscado suas vidas em missões inúteis e admiração pela engenhosidade do inimigo. Entre os oficiais de alto escalão, a reação inicial foi de descrença e, em alguns casos, de fúria. A ideia de que haviam sido enganados de forma tão completa era um golpe humilhante para sua reputação e para a confiança na sua própria capacidade de julgamento. O choque cultural foi profundo. Os aliados, com sua superioridade tecnológica e sua crença na precisão de sua inteligência, haviam sido superados por uma tática que se baseava na ilusão e na manipulação da percepção. A guerra não era apenas uma questão de poder de fogo, mas também de astúcia e engano. A resistência inicial à aceitação da verdade foi forte, mas a evidência concreta apresentada por Eleanor e Davis era irrefutável. A prova definitiva veio de uma missão de reconhecimento especial, autorizada após a apresentação de Eleanor. Um avião de reconhecimento de alta velocidade, voando em baixa altitude e com câmeras de última geração, foi enviado para fotografar a fábrica de Kassel. As imagens revelaram que, sob a camuflagem e a ilusão, havia apenas um campo vazio com estruturas de madeira e lona. A fábrica era um teatro, um palco montado para enganar. O impacto tangível e mensurável da descoberta foi imediato. Estimou-se que centenas, talvez mais de 1000, surtidas de bombardeio haviam sido desperdiçadas em alvos falsos. Isso representava um custo colossal em combustível, bombas, aeronaves e, mais tragicamente, em vidas de tripulantes. Cada bombardeiro abatido sobre uma isca era uma perda que poderia ter sido evitada, um sacrifício em vão. A ironia da situação era que os aliados, com sua vasta capacidade industrial, haviam sido enganados por algo tão simples quanto uma maquete em escala real. A descoberta de Eleanor Vance não apenas revelou a decepção alemã, mas também expôs uma falha crítica na própria estrutura de inteligência aliada. A dependência excessiva de fontes únicas de informação, a falta de verificação cruzada rigorosa e a relutância em questionar as próprias premissas haviam criado um ponto cego que os alemães exploraram com maestria. A ironia cínica era que a própria confiança dos aliados em sua superioridade tecnológica havia se tornado sua maior vulnerabilidade. A partir desse momento, a guerra de inteligência assumiu uma nova dimensão.
Os aliados não podiam mais confiar cegamente em suas fotografias aéreas ou em seus relatórios de agentes. Cada alvo precisava ser examinado com um ceticismo renovado, cada detalhe precisava ser verificado e cada anomalia precisava ser investigada. A descoberta das fábricas de isca foi um despertar brutal, mas necessário para a realidade da guerra total. A transformação não foi apenas tática, mas também psicológica. A percepção do inimigo mudou. Os alemães não eram apenas uma força militar poderosa, mas também um adversário astuto e engenhoso, capaz de manipular a percepção e de usar a ilusão como uma arma. Essa nova compreensão do inimigo forçou os aliados a se adaptarem, a se tornarem mais céticos e mais criativos em suas próprias táticas de inteligência e contra-inteligência. A descoberta das fábricas de isca foi um lembrete de que, na guerra, a verdade é muitas vezes a primeira vítima e que a percepção pode ser tão importante quanto a realidade. A lição foi aprendida a duras penas, com o custo de centenas de vidas e milhares de toneladas de bombas. Mas essa lição, embora dolorosa, seria fundamental para aprimorar as estratégias aliadas e, eventualmente, para virar o curso da guerra. A ironia final residia no fato de que a própria engenhosidade alemã, ao criar essas fábricas de isca, havia inadvertidamente forçado os aliados a aprimorar suas próprias capacidades de inteligência. O que começou como um truque para desviar recursos, acabou por catalisar uma transformação fundamental na forma como os aliados conduziam sua guerra de inteligência, tornando-os mais resilientes e menos suscetíveis a futuras decepções. A descoberta das fábricas de isca alemãs desencadeou uma reengenharia completa da inteligência aliada e dos processos de seleção de alvos. A primeira e mais imediata consequência foi a revisão de todos os alvos potenciais na Alemanha, com uma nova ênfase na verificação cruzada de informações. As fotografias aéreas, antes consideradas a fonte primária e quase infalível, passaram a ser complementadas e questionadas por outras fontes, como relatórios de resistência, interceptações de rádio e, quando possível, interrogatórios de prisioneiros de guerra. A era da confiança cega na imagem aérea havia terminado. A implementação dessas novas diretrizes foi rápida, impulsionada pela urgência da guerra e pela humilhação da decepção. Novos protocolos para a interpretação de fotos foram desenvolvidos, treinando os analistas, incluindo Eleanor Vance, a procurar por detalhes sutis que antes eram ignorados, padrões de sombra inconsistentes, a ausência de infraestrutura de apoio, como pátios de manobra de trens, depósitos de matéria-prima, linhas de energia de alta tensão, a textura dos telhados e a presença de camuflagem excessivamente perfeita. A equipe de Eleanor, antes marginalizada, ganhou proeminência e suas metodologias se tornaram o padrão ouro. A resistência institucional, embora presente inicialmente, foi rapidamente superada pela evidência irrefutável do desperdício de recursos. Oficiais que haviam defendido os métodos antigos foram realocados ou forçados a se adaptar. A necessidade de resultados tangíveis e a pressão para reduzir as perdas de tripulações forçaram uma mudança de mentalidade em todos os níveis da cadeia de comando. A lição foi clara: a astúcia do inimigo não podia ser subestimada e a inteligência precisava ser mais adaptável e cética. A adaptação não se limitou à interpretação de fotos. Os aliados também começaram a desenvolver suas próprias táticas de decepção, aprendendo com a engenhosidade alemã. O exemplo mais notável foi a Operação Fortitude, uma elaborada campanha de engano que precedeu o dia D, criando exércitos e bases falsas para desviar a atenção alemã do verdadeiro local de desembarque na Normandia. Essa foi uma aplicação direta das lições aprendidas com as fábricas de isca, demonstrando que a decepção era uma arma de dois gumes. O impacto quantificável foi significativo. A redução no número de surtidas desperdiçadas em alvos falsos resultou em uma economia substancial de combustível e bombas. Mais importante, a taxa de perdas de tripulações em missões de bombardeio começou a diminuir, à medida que os bombardeiros eram direcionados para alvos reais e estratégicos, onde o impacto de suas bombas era maximizado. Vidas foram salvas e os recursos foram utilizados de forma mais eficaz, contribuindo diretamente para o enfraquecimento da capacidade industrial alemã. A mudança de mentalidade em cascata foi um dos legados mais duradouros.
A inteligência aliada passou a valorizar a importância da contra-inteligência e da guerra psicológica. A compreensão de que o inimigo não lutava apenas com armas, mas também com a manipulação da percepção, tornou-se fundamental. Essa nova abordagem levou ao desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de análise de inteligência, que se tornariam a base para as operações de espionagem e contra-espionagem da Guerra Fria. Outras aplicações da nova mentalidade surgiram. A importância de olhar além do óbvio e de questionar as próprias premissas se estendeu a outras áreas da guerra, desde a análise de movimentos de tropas até a avaliação de novas tecnologias inimigas. A capacidade de discernir a verdade da ilusão tornou-se uma habilidade valorizada, e os analistas mais céticos e perspicazes foram promovidos a posições de maior responsabilidade. O legado duradouro da descoberta das fábricas de isca foi a institucionalização de um ceticismo saudável dentro das agências de inteligência. A lição de que a inteligência é uma batalha constante contra a decepção e que a vigilância e a verificação cruzadas são gravadas a ferro e fogo foi gravada a ferro e fogo. Embora as fábricas de isca pudessem ter sido esquecidas como uma nota de rodapé na história da guerra, seu impacto na evolução da inteligência militar foi profundo e duradouro. A reengenharia técnica e processual implementada após a descoberta foi um testemunho da capacidade de adaptação dos aliados. A criação de equipes multidisciplinares, a integração de diferentes fontes de inteligência e o desenvolvimento de novas ferramentas analíticas foram passos cruciais. A colaboração entre especialistas em fotografia, geógrafos, engenheiros e agentes de campo tornou-se a norma, garantindo que nenhuma única fonte de informação fosse considerada infalível. O tempo de implementação dessas mudanças foi notavelmente curto, dada a urgência da situação. Em questão de meses, os novos protocolos estavam em vigor e os resultados começaram a aparecer. A eficácia dos bombardeios aliados aumentou e a capacidade industrial alemã começou a sentir o impacto real da campanha aérea. A decepção alemã, que havia sido tão eficaz, começou a perder sua força à medida que os aliados se tornavam mais astutos. A adaptação por geografia e tecnologia também foi evidente. Diferentes estaleiros e bases aéreas implementaram soluções variadas para aprimorar a inteligência, mas todas com o mesmo objetivo: evitar o desperdício de recursos em alvos falsos. A troca de informações e as melhores práticas entre as unidades aliadas garantiram que as lições aprendidas em um setor fossem aplicadas em outros, criando uma rede de inteligência mais robusta e resiliente. A mudança de mentalidade não foi apenas sobre a decepção inimiga, mas também sobre a autocrítica. A capacidade de reconhecer e corrigir os próprios erros tornou-se uma virtude valorizada. A humildade intelectual, a disposição de admitir que se estava errado, foi um passo crucial para o aprimoramento da inteligência aliada e para a eventual vitória na guerra. A história das fábricas de isca é um lembrete de que na guerra, a batalha da mente é tão importante quanto a batalha no campo. A capacidade de enganar o inimigo e de proteger os próprios recursos é uma arte que exige engenhosidade, astúcia e uma compreensão profunda da psicologia humana. E a capacidade de discernir a verdade da ilusão é uma habilidade que pode custar ou salvar milhares de vidas. A saga das fábricas de isca alemãs, que desviaram mais de 1000 surtidas de bombardeio aliadas, é um testemunho eloquente de como o insignificante pode influenciar o significante na guerra. Uma sombra mal projetada, a ausência de uma linha de energia, a textura de um telhado, detalhes que isoladamente poderiam ser descartados como irrelevantes, foram os fios que, uma vez puxados, desvendaram uma teia de decepção com implicações estratégicas massivas. A inteligência, muitas vezes vista como uma ciência exata, revelou-se uma arte de interpretação, onde a percepção e o ceticismo eram tão cruciais quanto os dados brutos. O legado verificável dessa experiência é profundo. As técnicas de interpretação de fotos aéreas e os protocolos de verificação de alvos desenvolvidos em resposta às fábricas de isca tornaram-se a base da inteligência militar moderna. A importância da verificação cruzada de múltiplas fontes de informação, a busca por anomalias e a institucionalização de um ceticismo saudável são princípios que ainda guiam as agências de inteligência em todo o mundo. A tecnologia de reconhecimento evoluiu, mas a lição de que o inimigo sempre buscará enganar permanece inalterada.
A ironia cínica da situação é que a própria engenhosidade alemã, ao criar essas elaboradas ilusões, inadvertidamente forçou os aliados a aprimorar suas próprias capacidades de inteligência. O que deveria ter sido óbvio, que o inimigo tentaria enganar, levou meses e o desperdício de centenas de vidas e milhões em recursos para ser plenamente compreendido. Essa lentidão em reconhecer a verdade, essa inércia institucional, é uma questão implícita que permanece. Quão rápido os grandes sistemas se adaptam à realidade, especialmente quando essa realidade contradiz suas próprias convicções? A história das fábricas de isca também é um lembrete do anonimato de muitos heróis de guerra. Figuras como Eleanor Vance, cuja perspicácia e persistência foram cruciais para desvendar a decepção, raramente recebem o reconhecimento público de generais ou pilotos. Quantos outros personagens como este existiram, cujas contribuições silenciosas e meticulosas tiveram um impacto profundo no curso da guerra, mas cujos nomes permanecem desconhecidos para a maioria? A guerra é feita de grandes batalhas e de pequenos detalhes, e muitas vezes são os pequenos detalhes que decidem o resultado. O contraste entre a visibilidade histórica das grandes campanhas de bombardeio e o impacto real da guerra de inteligência é marcante. Enquanto os ataques aéreos eram manchetes, a batalha silenciosa de percepção e contrapercepção nos escritórios de inteligência, com suas lupas e fotografias, era invisível para o público. No entanto, essa batalha invisível teve um impacto direto e mensurável na eficácia das operações aliadas, salvando vidas e recursos e acelerando o enfraquecimento da máquina de guerra alemã. A reflexão sobre a mudança estrutural que essa descoberta provocou é fundamental. Grandes sistemas, como as organizações militares, são inerentemente resistentes à mudança, especialmente quando essa mudança implica admitir falhas. No entanto, a evidência esmagadora do desperdício e a ameaça contínua à eficácia da campanha de bombardeio forçaram uma reavaliação radical. A história das fábricas de isca é um estudo de caso sobre como a realidade, por mais inconveniente que seja, pode forçar a adaptação e a inovação, mesmo nas estruturas mais rígidas. Não há uma lição moral óbvia a ser extraída dessa história, mas sim uma série de questões implícitas para o observador. Qual é o verdadeiro custo da certeza em tempos de guerra? Quão vulneráveis somos à decepção quando nossas próprias convicções nos cegam? E como a engenhosidade humana, tanto para enganar quanto para desvendar o engano, molda o curso da história. A guerra, afinal, é um jogo de xadrez complexo, onde cada movimento, cada ilusão, cada descoberta tem consequências que reverberam muito além do campo de batalha imediato. A capacidade de criar ilusões convincentes, de manipular a percepção do inimigo, é uma tática tão antiga quanto a própria guerra. Desde os cavalos de Troia até as fábricas de isca da Segunda Guerra Mundial, a astúcia e o engano têm sido ferramentas poderosas. E a capacidade de discernir a verdade da ilusão, de ver além da superfície, é uma habilidade que continua a ser vital em um mundo onde a informação e a desinformação se misturam constantemente. Se você se surpreendeu com esta história de engano e descoberta, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de qual canto do mundo você nos assiste.